Boa tarde, ouvinte da Rádio.UFSC. Está começando agora a última edição do Ponto de Encontro de 2014. Eu sou Rodrigo Rocha, hoje é dia 12 de dezembro e eu convoco você para ficar com a gente e relembrar os melhores momentos do futebol nesse ano, aqui na mesa redonda mais democrática do rádio universitário. Confira os destaques do programa de hoje. Nossos comentaristas destacam o que houve de melhor no futebol brasileiro e internacional em 2014. E para encerrar a série de retrospectivas aqui do PDE, tudo sobre a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Hoje tem também diversão aqui no programa. A nossa equipe selecionou as melhores frases dos integrantes do PDE nesse ano. E o programa de hoje vai ser um pouco diferente. Uma equipe no primeiro bloco e outra no segundo. No estilo daqueles amistosos de pré-temporada que o técnico troca o time inteiro. E eu aproveito para escalar os comentaristas dessa primeira parte do programa. Começando por Carlos Henrique Costa. Muito boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, ouvinte. É um prazer estar aqui hoje. E os outros dois comentaristas da mesa são Eduardo Garcia Alves e Fábio Tarnapolsky. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Ponto. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Eduardo. E boa tarde, ouvintes da Rádio Ponto. É um prazer estar aqui como titular dessa pré-temporada, né? Primeiro titular, depois entre os reservas. É um prazer. O aquecimento já terminou, agora tá na hora de começar o jogo. O último PDE de 2014 está no ar. O Brasil tem muito a aprender com essa cultura de técnico. O torcedor não é maior que o clube nenhum. A seleção tá ganhando uma cara e essa cara é próxima. Fica agora a oportunidade para os times da capital para pegar medalhões voltando pro time, normalmente é uma resposta. Manter o técnico e dispensar os jogadores. Ponto de encontro, a mesa redonda mais democrática do rádio universitário. E na última parte da retrospectiva do PDE, o domínio dos clubes mineiros nos campeonatos nacionais e o ótimo ano do futebol de Santa Catarina. Tem também a volta de Dunga ao comando da seleção brasileira e o título do River Plate na Copa Sul-Americana. Carlos Henrique Costa e Fábio Tarnapolsky relembram tudo isso agora pra você. Em 2014, eu Bom, tivemos um problema técnico aqui no PDE, mas vamos então relembrar esse ano de 2014 na Série A, na Série B, a volta do Dunga à seleção brasileira e o River Plate conquistando a Copa Sul-Americana. Eu queria saber de vocês, comentaristas, Série A de 2014, Cruzeiro campeão, foi, em comparação com o ano de 2013, foi um título que o Cruzeiro conseguiu ganhar mais fácil, mais difícil? Ou os outros times ali da ponta vacilaram também, que o Cruzeiro perdeu algumas partidas, mas aí o São Paulo não conseguia ganhar e o Cruzeiro foi ficando ali nas primeiras colocações e foi se consolidando para vencer o bicampeonato do Campeonato Brasileiro. Bom, se for julgar pela pontuação, parecia que foi mais fácil, porque o Cruzeiro bateu o recorde de pontuação no ponto de corrida desde 2006, a gente inclusive falou isso no boletim que não rodou, mas se eu for pegar jogo por jogo, não foi tão mais fácil que ano passado, porque ano passado o Cruzeiro foi campeão muito antecipadamente, não teve muita concorrência na disputa. Esse ano o São Paulo chegou forte, o Inter também às vezes parecia que reagia, perdia um jogo, mas o São Paulo também eu acho que foi mais difícil, pela prática assim, foi mais difícil do que 2013. É que esse ano também a concorrência ficou maior entre os clubes. Ano passado só teve o Grêmio tentando chegar e não conseguia. Esse ano teve o São Paulo, o Inter também, o Corinthians às vezes e o Grêmio bem mais longe, no caso. De fato, como o Fábio e o Eduardo aqui disseram, o título desse ano foi mais fácil pro Cruzeiro em função da falta... Aliás, o título desse ano foi mais difícil porque em 2013 o Cruzeiro teve poucos concorrentes. Esse ano o São Paulo ameaçou concorrer com o Cruzeiro pelo título, mas enfim,
o São Paulo também vacilou nos momentos em que o Cruzeiro perdeu pontos e o Cruzeiro acabou administrando a situação e a gordura que conseguiu na primeira metade do campeonato e foi campeão com antecedência ainda. E também a menor diferença de pontuação foi 5 pontos, né, do Cruzeiro pro São Paulo. A menor que conseguiu chegar assim o time do Muricy. E eu queria saber de vocês, na Copa do Brasil, deu Cruzeiro e Atlético Mineiro na final, e o Atlético Mineiro acabou levando a melhor em cima do Cruzeiro nos 2 jogos, 2-0 jogando no Independência e 1-0 jogando no Mineirão. Eu queria saber de vocês a opinião sobre o time do Cruzeiro, que é um time que consegue jogar muito bem nos pontos corridos, mas chega na hora do mata-mata, naquela hora que tem a emoção da torcida, que precisa de um time guerreiro, um time de pegada. O time do Cruzeiro não consegue bem. Foi assim na Libertadores, foi assim na Copa do Brasil do ano passado, inclusive, quando foi eliminado pelo Flamengo, e foi esse ano de novo sendo eliminado, perdendo a Copa do Brasil para o Atlético Mineiro na final. E aí, o Cruzeiro é um time mesmo de pontos corridos? O Cruzeiro, a maior vantagem dele é que ele tem elenco, né? É muito mais elenco do que time. O Cruzeiro tem muitas peças de reposição que podem manter o futebol no mesmo nível, um campeonato de 38 rodadas. Na Copa do Brasil, outra história. A Copa do Brasil é mata-mata, o Atlético Mineiro vinha numa sequência melhor, vinha muito mais embalado, tinha muito mais pegada. E eu acho que a maior explicação é isso, a questão de elenco e não de time do Cruzeiro, né? Uma Copa, querendo ou não, o time acaba ganhando mais pela raça que pelo futebol. No Campeonato Brasileiro ele te permite perder alguns jogos, mas na Copa do Brasil, se tu perde um, pode perder toda a possibilidade de título. É exatamente isso. O torneio de mata-mata ele não permite vacilo a partir de uma determinada fase. Então, nos pontos corridos são 38 rodadas, um time com um elenco muito bom, como o Fábio bem falou. Então, é um time que pode vacilar, pode se dar o luxo de perder um ou outro jogo, pode se dar o luxo de escalar reservas, inclusive, em algum outro jogo. Só que na Copa do Brasil a história é outra, em função do mata-mata, dessa questão da pegada, como você bem falou, e o time do Atlético, de fato, tem muito mais pegada. Até você ver os volantes titulares do Atlético são muito volantes de pegada e os do Cruzeiro não são isso. E seria isso uma característica, talvez, do Marcelo Oliveira? Porque ele chegou 2 vezes na final com o Curitiba na Copa do Brasil e perdeu as 2 para times que não eram tão bons como era o caso do Vasco e o caso do Palmeiras no ano passado. Então, e aí, será que essa é uma característica do Marcelo Oliveira, não ter esse time tanto de pegada e mais de pontos corridos? Pode ser no caso do time de pegada, mas em questão de elenco não é muito com ele, até porque o Coritiba que ele comandou não ia tão bem no Brasileiro como ia na Copa do Brasil. Começou bem em 2013, não era mais ele, mas o Coritiba não fazia campanhas tão regulares como fazia na Copa do Brasil. Eu acho que é muito mais questão, se for falar do Marcelo Oliveira, é a questão de ser time de pegada ou ser time frouxo, não sei como pode ser. Bem, mas se for levar em conta, era o Palmeiras que foi rebaixado no mesmo ano, tinha um time que, se for ver, não era bom. O time mereceu ter sido rebaixado. E agora sim, tudo resolvido, o boletim tá pronto. Agora sim vamos ouvir aí mais panoramas sobre os catarinenses e a volta do Dunga para a seleção brasileira. O segundo semestre de 2014 começou com mudanças depois do desempenho brasileiro na Copa do Mundo. 4 anos depois, um velho conhecido voltou ao comando da seleção, Carlos Caetano Bledorn Verri, o Dunga. O anúncio foi feito pouco depois da escolha de Gilmar Rinaldi como coordenador técnico da CBF, contrariando todas as expectativas do torcedor que esperava algum técnico em alta no futebol nacional ou, quem sabe, um técnico europeu. E o polêmico treinador já começou sua segunda passagem igual à primeira, ganhando da Argentina e conquistando o Superclássico das Américas, além de mais 5 vitórias em 2014. Em 2014 seguiu repetindo fatos, Dunga treinador da seleção de novo e Cruzeiro mais uma vez campeão do Brasileirão. Em um ano de ouro para o futebol mineiro, a Raposa não só conquistou o bicampeonato consecutivo, como também bateu o recorde de pontuação, desde que o brasileiro passou a ter 20 clubes em 2006. Além disso, é o segundo melhor aproveitamento desde que os pontos corridos foram implantados, perdendo somente para 2003, ano em que também levou a taça. Além disso, São Paulo, Internacional e Corinthians voltaram à Libertadores, terminando no G4. Quem também comemora um grande ano é o futebol catarinense. Pela primeira vez na história, teremos 4 clubes do estado na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Figueirense e Chapecoense fizeram campanhas sólidas e se manteram na elite do futebol brasileiro. O Figueira começou mal e passou a Copa do Mundo na lanterna, mas com a volta de Argel Fuchs, o time reagiu e chegou a ocupar a 10ª posição na 25ª rodada e terminou na zona de classificação para a Sul-Americana.
A Chape passou o campeonato praticamente todo na 14ª ou na 15ª posição, que foi sua colocação final. A única tristeza fica por conta do Criciúma, que não conseguiu evitar o rebaixamento. O Tigre agora é o único representante do estado na Série B do Brasileirão. E falando em Série B, o Joinville conquistou seu primeiro título nacional e o terceiro na história de Santa Catarina, sendo campeão do torneio em uma rodada cheia de emoções. O Coelho perdeu o confronto contra o Oeste em Itápolis, mas graças ao empate da Ponte Preta no jogo contra o Náutico, o torcedor tricolor pôde comemorar aliviado, já que os últimos 3 jogos foram difíceis para o Jack. Já para o Avaí, foram essas 3 rodadas que colocaram o Leão de volta na Série A, depois de uma ausência incômoda para os havaianos. Com a vitória para cima do Vasco na ressacada, a torcida comemorou, quando o placar anunciava os gols de Santa Cruz e Icasa, que venceram seus rivais na disputa pelo G4 e consolidou o Avaí na Série A. Mas para alguns subirem, outros têm que cair. A edição da Série A desse ano também marcou o segundo rebaixamento do Botafogo. O time carioca enfrentou muitas crises políticas e financeiras que culminaram na queda na 37ª rodada diante do Santos, na Vila Belmiro. Além do mau momento do futebol carioca, o futebol baiano também não viveu um bom ano, e seus 2 representantes históricos na Série A caíram juntos. Vitória e Bahia se juntaram a Botafogo e Criciúma e deixaram o Nordeste com apenas um representante na Série A do ano que vem, o Sport. O único triunfo do futebol do Rio foi a artilharia. Fred, que foi contestado em 2014 pelo seu desempenho na Copa, respondeu aos críticos fazendo 18 gols no campeonato e se sagrando artilheiro isolado. Nos prêmios Craque do Brasileirão, Bola de Prata e Armando Nogueira, houve mais domínio dos mineiros. Diego Tardelli levou o prêmio individual do Armandão, enquanto Ricardo Goulart e Everton Ribeiro foram escolhidos os melhores do campeonato pela Placar e pela Globo, respectivamente. Na seleção da Bola de Prata, 4 jogadores são do Cruzeiro ou Atlético Mineiro, enquanto no Craque do Brasileirão, esse número aumentou para 7, além de Marcelo Oliveira também ter faturado na categoria Melhor Técnica. Na Copa do Brasil, o domínio também foi de Minas Gerais. O grande campeão foi o Atlético Mineiro. O Galo enfrentou o rival Cruzeiro na decisão e venceu por 3-0 no placar agregado. E tão marcante quanto o título foi a trajetória até a final. O Atlético teve que recuperar as derrotas nos jogos fora de casa das quartas e das semifinais para se sagrar campeão. Contra o Corinthians, nas quartas, a equipe mineira perdeu por 2-0 no Itaquerão, mas na Arena Independência, o Galo goleou por 4-1 e se classificou. Nas semis, a vítima foi o Flamengo, pelos mesmos placares. O título foi o primeiro da história do Atlético Mineiro. Os artilheiros foram Gabigol, do semifinalista Santos, Bill, do Ceará e Léo Gamalho, do Santa Cruz. E assim como na Libertadores, o Brasil não teve sorte na Copa Sul-Americana. O título ficou com o River Plate, que conquistou a competição pela primeira vez. A equipe argentina venceu o Atlético Nacional da Colômbia por 3-1 no placar agregado. Para chegar à decisão, o River bateu o Boca Juniors nas semifinais. É o segundo título consecutivo de um time argentino. No ano passado, o campeão foi o Lanús. O time brasileiro que foi mais longe na competição foi o semifinalista São Paulo. O tricolor paulista só foi eliminado nas penalidades pelo Atlético Nacional, perdendo por 4-1. Destaque para o pênalti perdido por Allan Kardec, que escorregou na hora da cobrança e colaborou para a eliminação são paulina em pleno Morumbi. Com a retrospectiva do segundo semestre de 2014, eu sou Carlos Henrique Costa e eu sou Fábio Tarnapolsky para o Ponto de Encontro. Antes das considerações dos nossos comentaristas sobre os catarinenses, a volta do Dunga, vamos ouvir algumas frases dos nossos componentes do PDE durante este ano de 2014. Leonardo, olha só, vou passar pra ti o grupo G, que parece que tá uma babinha pro Chelsea, só não sei se o Sporting vai poder, ou o Schalke 04 vão poder fazer alguma coisa. Tipo, amistoso, esses assim antes de Copa, serve mais pra vender ingresso, pro público ver a seleção, mais uma exibição. Opa! Exibição. Uma babinha, é isso que vocês definem o grupo de Chelsea? E também uma exibição. Tem um pouquinho de problema essa nossa mesa durante o ano, né? É, verdade. Ainda bem que não é curso de letras, né? Pra não deixar mentir, teve problema hoje também, né? Hoje também, pra fechar finalizar o ano com problemas. Pra finalizar o time titular, errando o boletim. Mas seguindo em frente, catarinenses na Série A. Teremos 4 ano que vem, um número recorde.
E aí, o que esperar? O que os times catarinenses podem fazer em 2015 para manter o nível e talvez sonhar com até 5 clubes catarinenses com o Criciúma subindo da Série B no ano que vem? O que a gente pode esperar principalmente é muito mais investimento no futebol do que acontecia antigamente. 4 clubes na Série A é muito mais visibilidade para futuras empresas que quiserem patrocinar os clubes. É um crescimento muito esperado para o futebol catarinense. Agora, se vão se manter, a gente só pode ver quando passar a temporada de contratações, né? Porque é difícil ver agora, até porque vários times vão reformular. O Criciúma mandou embora 12 jogadores na Série B. É difícil apostar alguma coisa agora, mas eu aposto que pelo menos 2 ficam no ano que vem, se for para apostar assim. Bem, agora é fazer projeto a longo prazo, né? Eles não têm condições de ir pra uma Libertadores hoje, mas se trabalhando passo a passo, quem sabe daqui a uns 5 anos a gente pode ver um catarinense na Libertadores desde que o Criciúma foi pra Copa do Brasil. A grande questão em relação aos catarinenses na Série A é, como o Flávio bem falou, é esperar a temporada de contratações pra ver como ficarão os elencos dos times. E falando em contratação, uma pergunta que eu faço pra vocês é assim: muitos desses times de pequeno a médio porte, que é o caso dos times de Santa Catarina, apostam muito em nome, em medalhões pra Série A. Seria esse o caminho mesmo? Porque o Criciúma apostou em vários medalhões esse ano e não deu muito certo. O que vocês acham? Muito medalhões no time pode dar muita briga interna, né? Muita estrela, salários altos também, podem jogar o que não valem os seus salários. É difícil. E o maior problema do Criciúma não foi os medalhões em si, mas a forma como eles eram esquematizados no time. Por exemplo, o Criciúma fez um time pro Paulo Bayer jogar, só porque ele tem 40 anos, ele não tem mais condições de aguentar o campeonato inteiro. E agora o Paulo Bayer foi embora, né? Sim, agora ele foi. O Criciúma já dispensou 12 jogadores, agora vai reformular e tentar subir de novo. E para finalizar esse primeiro bloco, vamos para mais frases dos membros do PDE. Foi um lançamento digno de futebol americano, né? Foi muito longe, o Blind... Não sei como o Blind conseguiu enxergar o Van Persie naquela hora. Aí é que tá, o clube tem que ser independente. A torcida tem que torcer. Sucinto, Carlos. A torcida tem que torcer. Objetividade jornalística sempre. E essa filosofia, Eduardo? Do Blind enxergar? O trocadilho é válido, né? Tanto é que quase ninguém percebeu até hoje. Eu mesmo só percebi hoje. Bom, estamos chegando ao fim deste primeiro bloco do PDE. Eu queria de vocês suas considerações finais deste último programa de 2014. Suas participações, por favor, começando com Fábio Tarnapolsky. Bom, eu queria principalmente agradecer pela oportunidade de participar do ponto de encontro dos últimos 4. Foi mesmo uma experiência muito boa, o programa é muito bom. E minhas considerações finais são que programa ao vivo é difícil. Essas são as considerações finais. Belas palavras do Fábio. Agora eu finalmente venho me despedir mais uma vez pelo programa Minutos Finais antes. Até semestre que vem. E é isso aí. Boas festas e cuidem-se. Bom, eu gostaria de parabenizar toda a equipe do Ponto de Encontro nesse semestre, em função das reformas do estúdio da rádio. E a gente se bateu um pouco aqui com o estúdio improvisado, mas deu tudo certo. Meus parabéns para toda a equipe. Eu também agradeço aos ouvintes da Rádio Ponto. Já me despedi na quarta-feira no jogo entre Barcelona e PSG. E agora me despeço definitivamente do núcleo de rádio jornalismo esportivo neste ano. Fim do primeiro tempo no Ponto de Encontro. O nosso time aqui já tá pedindo substituição, tá cansado. Vamos trocar a mesa inteira. Voltamos já. Não sai daí. Você está ouvindo Rádio Ponto. Acha que sabe tudo de futebol? Então convidamos você a acompanhar todas as análises dos nossos comentaristas do Ponto de Encontro. A partir das 6 horas da tarde, nós ligamos os microfones e com reportagens especiais discutimos sobre o futebol brasileiro e mundial. E no quadro Tempo Extra, o pessoal comenta os principais temas da semana. É toda sexta-feira às 6 horas da tarde na Rádio.UFSC. Ponto de Encontro, a mesa redonda mais democrática do rádio universitário. Rádio.UFSC. Para acompanhar nossos programas ao vivo, curta a nossa página no Facebook,
facebook.com/radio.ufsc. A maior liga de futebol americano do mundo também tem seu espaço na Rádio.UFSC. Comentários dos jogos da semana, questões extra-campo e as estatísticas da NFL, você confere em um tom bem descontraído, no Terceira pra 3. Todo domingo. Opa, não. Toda segunda-feira. Eita. Toda terça-feira, às 6 horas, aqui na Rádio Ponto. Terceira pra 3. É NFL e ponto. Eles vão para a última curva. Foi na última curva do ano passado. Hoje não! Hoje não! Grande jornada esportiva. É futebol e ponto. Hoje sim! Hoje sim! É inacreditável. 1212 Rádio.UFSC. É rádio e ponto. É rádio e ponto. E estamos de volta com o último PDE do ano. Como você já deve ter percebido, eu não sou o Rodrigo Rocha. Eu sou o Guilherme Pereira. E ao meu lado estão ainda se ajeitando no estúdio improvisado da Rádio Ponto. Vão esperar eles sentarem. O respeitável Leonardo Franzoni. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Guilherme. Muito obrigado pelo respeitável. Boa tarde, Nicolas. E o vibrante Nicolas Quadro. Estamos aqui mais uma vez. O áudio ainda não está dos melhores, deixa eu me ajeitar. Agora eu tô pronto, Já gente. pensa no adjetivo pro Guilherme, por favor. O respeitável e eu sou o quê? Vibrante? Vibrante. O sereno Guilherme Pereira. Sereno, muito bom. Eu acho que isso é um elogio, muito obrigado. Bem, já que a gente tá num clima de descontração, vamos para mais um conjunto de frases que a gente falou durante esse ano. Felicidade, e ele é um baita de um jogador. Não saiu por completo. É muito melhor quando o futebol se baseia na interpretação do árbitro do que numa regra escrita num livro que é sólido, que é quase pétreo. Quem vai cair? Ixi, essa é difícil. Figueirense. Figueirense? Tá bom. O conformismo da pessoa é outro. Então tá bom. Tá bom, tá bom. Deu pra ver que o lado clubista aflorou um pouquinho nesse momento. Foi quase pétreo. Pétreo? Meu Prefere Deus. um adjetivo pétreo ou um adjetivo dicotômico, Leonardo Franzoni? Eu peço que quem está ouvindo mande pelo Facebook a sua definição da palavra pétreo, por favor. O pior foi o baita de um jogador, né? É um baita, diga-se de passagem. Na rádio universitária pode, né? Aqui vale tudo. Bem, a menos a lei de Gil, né? A lei de Gil. Vamos respeitar a lei de Gil. Vale tudo nessa festa. Bem, o pessoal do primeiro bloco já falou os seus destaques de 2014. Agora é a nossa vez de falar sobre os destaques desse ano. O que vocês prepararam? O que vocês acharam de 2014, Nicolas Quadro? Eu achei um ano muito legal pro futebol, principalmente por causa da Copa do Mundo. Eu tinha pego o computador ali em alguns dados e tal, mas agora o computador tá nos fazendo hangout, eu perdi os dados todos. Mas o meu destaque vai pro público brasileiro no futebol, não só no futebol brasileiro como o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, mas também na Copa do Mundo foi uma média maior do que a média da África do Sul. Obviamente que a gente tinha obrigação de fazer isso, porque nós somos o país, entre aspas, do futebol, mas foram mais de 3 milhões de pessoas durante toda a competição da Copa do Mundo. E a gente deu um show nas arquibancadas, seja cantando hino, quem não gostasse não cantava, mas todo o público fez festa, foi receptivo com quem veio de fora. Eu gostei muito do que eu vi nas arquibancadas dessa Copa do Mundo. Achei que ia ficar ruim por causa da torcida elitizada, mas acabou que ficou muito legal. Eu só uma ressalva na Copa do Mundo, a pena é que não deixou nenhuma... Perdão, perdi a palavra. Enfim... Um legado, achei a palavra. Pena que não deixou um legado, porque a Copa dentro de campo e nas arquibancadas foi sensacional, mas pena que não deixou um legado de infraestrutura, de um futebol melhor, enfim, não. Isso acho que foi
a parte ruim da Copa do Mundo, Leonardo? Eu concordo com o Nicolas, a torcida deu realmente show, e essa parte de elitizado talvez tenha sido um pouco, mas mais na parte brasileira, que eu vi muito gente de fora, Colômbia, Chile, Argentina, vindo Os com... sim-americanos mandaram muito nessa Copa. Mas vindo com um tesão pra torcer aqui, Claro, gigantesco. claro. A nossa torcida, como foi um pessoal diferente, que acostumado aí a torcer, como foi como você falou. Não é a galera da geral. Algumas pessoas vaiaram momentos errados e tudo mais, teve aquela emoção à flor da pele e tudo mais, mas foi incrível a Copa aqui. Por mim tinha que ser 4 meses seguidos de Copa do Mundo. Passou rápido, até. Meu Deus, rapaz, volte Copa do Mundo, pelo amor de Deus. Não, acho que a FIFA, depois de ver o sucesso dessa Copa do Mundo, não vai demorar muito pra trazer um outro evento desse pro Brasil, porque é mais garantido você trazer um evento pro Brasil agora que tem uns estádios prontos e pode melhorar na questão de infraestrutura de cidades, aeroportos, transporte em geral. E aí a FIFA não vai demorar a trazer esse evento pra cá, porque viu que foi um sucesso e pode se repetir. Meu, a torcida da Argentina fez uma festa muito massa aqui no Brasil, sabe? Cantando música brasileira, e o brasileiro devolvia a música pra Argentina. Eles vieram em peso. O jogo de Porto Alegre contra a Nigéria, eles vieram mais de 100 mil pessoas. Foi muito bacana a presença sul-americana em geral, em especial a Argentina. Bem, é isso, o primeiro destaque. Agora vamos para mais um combo de frases do que a gente falou em 2014. O que está acontecendo com o Vasco? É o elenco que é ruim? É o time que não se acerta? É técnico? É mandinga? Mas assim, ó, joga com seleção que é mais fraca que a reserva da seleção que tu tem, sabe? Bom, eu preferia não arriscar, cara. Eu não... Vai ficar em cima Sai do muro, de cima Renato? do muro, Renato. Meu Deus do céu. Olha só, não, mas eu acho que o Uruguai vai ficar. Ou a Inglaterra, não sei. Nem agora, não sei. Eu sei que a Itália passa. A Itália vai passar. O melhor é a mandinga, né? Mandinga. Eu não sei o que acontece com o Vasco, pode ser mandinga. E os palpites também são muito bons, né? Ah, mas ele acertou que a Inglaterra fosse ficar. Mas ninguém pensou na Costa Rica, né? Não. É mandinga também, né? Pelo amor de Deus. Pode ser também. A mandinga da Costa Rica. Mas o programa pra fazer previsão eu nunca vi, rapaz. A Roberta pode me explicar o que ela tentou dizer ali, que a reserva do que tu tem, né? No próximo PDE que ela participar, ela explica. Saudades, Roberto. É uma homenagem à participação das gurias nesse momento nostálgico, nostálgico também. Pois é, né? Elas acabaram nos deixando um pouco na reta final do semestre, mas com a Rádio Nova em 2015 elas voltarão. Elas voltarão. E nós vamos embora. Oi. Isso Passaralho na Rádio Ponto. Isso já é É uma troca, é uma troca. A gente sai, elas entram? Bem melhor, assim? eu garanto que o ouvinte não reclamará. Mas se tiver hangout ainda, Meu pelo amor de Deus. Bem, Leonardo, seu destaque de 2014. Bom, o destaque do Nicolas foi para a torcida. O meu destaque vai para a parte econômica, que gerou bastante discussão durante o ano. Salário de jogador aumentando cada vez mais, jogador valendo mais do que ele pede, empresário tomando conta. E, ultimamente, já pegando como um gancho, na última semana, a Unimed deixou o Fluminense, que é o caso que está mais em ascensão depois do fim do futebol brasileiro. A Unimed, depois de 15 anos, deixou o Fluminense e participava tanto com patrocínio na camisa quanto com investimento em jogadores. De títulos, deu a Série A de 2010 e 2012, ganhou a Copa do Brasil em 2007 nessa parceria, foi vice da Libertadores em 2008 e começou em 99, lá quando o Fluminense tinha caído para a Série C. Chegou a ganhar o Carioca de 2002, 2005, 2012, ou seja, em campo foi uma parceria interessante para o Fluminense. A minha intenção é que a gente levantar um debate se valeu a pena. Polêmica. Polêmica, né? Aquela dicotomia de ideias. Se valeu a pena pro futebol brasileiro. A gente pode pegar primeiro o Fluminense e espalhar, porque a gente tem vários exemplos. A Parmalat com o Palmeiras, a MSI com o Corinthians. Todos os dois times chegaram a cair depois caíram de produção, caíram em investimentos e chegaram a cair para a Série B depois de algum tempo que a parceria se rompeu. E o Fluminense agora, com esse rompimento, segue um rumo meio obtuso. Comentando um pouquinho isso, cara, o torcedor do Fluminense provavelmente deve ter gostado dessa parceria, principalmente pelo que aconteceu dentro de campo, como o Léo falou. Mas acho que eles talvez ignoram a parte pro futebol brasileiro, eu acredito que seja um retrocesso político. Você ter dirigentes da Unimed ter tanta influência num clube de futebol, que a princípio é para ser do povo, como os dirigentes tiveram com o Fluminense. Foi um troço muito obscuro e a gente sabe que teve muitos problemas, não só dentro de campo, o Fluminense conseguiu investir bastante, trouxe muitas peças de nome,
foi Conca, Emerson Sheik, passou um monte de gente pelo Fluminense que ajudou o Fluminense a ganhar títulos, mas pro futebol acredito que não tenha sido muito bom. O problema talvez seja a questão de estrutura que não foi deixada, um legado, como o Guilherme tinha alertado antes. Só de salário era mais de 5 milhões por mês para os principais jogadores, e o que vai acontecer com os jogadores não se sabe ainda daqui para frente. E outra coisa que você citou muito bem é a hierarquia dentro do clube. O presidente perdeu um pouco do seu poder, sendo que o Celso Barros, presidente da Unimed, talvez tinha mais poder no Fluminense, que eu acho bizarro. Eu ia falar que talvez seja a má administração dos dirigentes. Daí vem um patrocinador com dinheiro e acha que pode mandar. E manda. No caso do Fluminense, eu acho que o torcedor gostou disso, só que você tem que pensar mais pra fora, pensar mais Mas a minha pergunta, pergunta é que num longo prazo também, porque um dia vai acabar essa parceria. Assim como acabou a MSI, Parmalat. Mas a minha questão é se esse sistema não seria talvez um jeito de revolucionar um pouco a estrutura do futebol brasileiro. Já que a gente não tem tanto dinheiro, não tem como segurar tanto nossos craques, a parte de patrocínio, de televisão pagando pros clubes, ainda tá meio complicado pra se ajeitar os clubes. Bastante polarizado também, essa questão da televisão. Sim, é bem complicado. E essa questão de uma empresa investir no jogador e não no clube, como o Guilherme falou, dirigentes são fracos profissionais. Se a empresa investir no jogador e colocar dentro do clube, ela vai aumentar a Unimed. Há 15 anos atrás ninguém falava da Unimed. Hoje em dia... Todo mundo que tem um pouco mais de renda consegue ter um plano de Sim, é o sistema de saúde mais falado. Claro. Então foi bom para os dois lados. Tirando a parte administrativa que talvez não tenha sido bem conduzida. Mas talvez seja um plano, talvez uma melhora para o futebol brasileiro. Eu acho que, sinceramente, eu não sei se é uma melhora. Eu acho que é uma saída prática e fácil para os dirigentes. A curto prazo. Guilherme, eu tô com o Guilherme nessa. Os dirigentes não têm o dinheiro. Fica nervoso. Não tenho dinheiro. O que eu faço? Pego um patrocinador master, injeto dinheiro no clube, ninguém vai querer me questionar, ninguém vai querer fazer nada. E aí dá resultado, só que o patrocinador fica na entranha do Fluminense, sabe? Exatamente. A intenção seria fazer uma parceria um pouco mais equilibrada, não desse jeito que a Unimed chegou mandando no Fluminense. Claro, guardadas as devidas proporções, isso lembra um pouco que funciona no shake árabe que bota o dinheiro nos times ingleses, por exemplo, sabe? O cara vai lá, banca, o time rende, mas falta aquela alma de futebol. Eu defendo isso, eu falei com o Léo antes do programa, que a gente gosta do futebol do povo, do time que tem as suas raízes no povo. É uma controvérsia muito grande, por exemplo, a mídia jornalística, não todo mundo, lógico, elogia muito o Chelsea e tudo mais, mas é um cara rico que colocou dinheiro que ninguém sabe de onde veio, que pode ter lavado dinheiro, que tem investigações sobre máfia russa, mas colocou dinheiro num clube centenário que não ganhava nada há muito tempo e hoje tem um dos melhores times do mundo, com bastante investimento. O Fluminense tentou entrar num mecanismo diferente, a Parmalat com o Palmeiras trouxe um bicampeonato do Palmeiras, um time espetacular naquela época. Então, são ideias, são jeitos de trazer investimento pro futebol que tem que ser pensado. Mas eu acho que daí vai muito do dirigente ser forte e ser inteligente. Porque se o dirigente aceita o patrocinador mandar no departamento de futebol, ele é fraco. Ele é fraco no sentido de tanto financeiramente quanto de postura. Entende? Como que um cara que tá injetando dinheiro no meu clube vai mandar? Não, quem manda aqui sou eu, entendeu? Então, eu acho que o Fluminense foi muito disso. O Fluminense pegou muito dirigente fraco. Foi um caso particular, então, seria. Eu acho que sim. Acho que hoje essa parceria não daria certo por dois motivos. Pela fama ruim que deu em outros clubes. Eu acho que hoje em dia os dirigentes, por incrível que pareça, estão um pouquinho mais espertos. A gente vê que o futebol está se remodelando quando a gente vê cada vez mais, com o passar dos anos, a presença de clubes empresa. Isso na Série D, Série B, Série C, segunda divisão do Paulistão. A gente consegue ver os times conseguindo alguns resultados, clubes empresas, inclusive o Luverdense foi um caso disso. E o Luverdense na Série... Ainda bem que não subiu. Que foi a Série B, graças ao bom futebol que o Luverdense não subiu. E com essa remodelação, acho que os dirigentes dos clubes brasileiros eles têm que encontrar um meio termo entre dirigir um clube de futebol e dirigir uma empresa. Porque você não pode dirigir uma empresa que você perde a alma do futebol, mas você não pode pensar só no futebol, que senão você vira um futebol argentino, que é uma bagunça, os times estão quebrados, as torcidas se matam na arquibancada. A questão é chegar no equilíbrio. Eu acho que o meio termo é a saída pro futuro do futebol. E a longo prazo também. Bem, claro. A discussão rendeu, mas hoje foi bacana. Mas agora a gente mesa titular é com a diferença. A reserva vai ter que treinar um pouquinho, vai ter que aquecer bastante pra treinar.
Vamos pro último combo de frases que a gente falou em 2014. Você começa. Considerações finais, meu amigo. Eu fico com a... Eu não tenho considerações finais. Da camiseta com a bunda e tudo mais. Meu Deus, é uma brincadeira. O mertiolate não arde mais. Isso é uma frescura gigante, cara. Eu não entendo, mas isso tudo agora virou politicamente correto. Jogadores, Champions Leagues. Bem, é Champions League, né? Eu tentei colocar um Leagues. Liga dos Campeões. Leagues, né? Vamos brasileirar isso aí, Léo. Vamos brasileirar isso aí. O que não arde que eu não entendi, né? A mertiolate. Detalhe que das 3 frases eu ri em 2, que foi na do Pedro dizendo que não tinha considerações finais. Pra mim foi a melhor frase, eu já voto nela com a melhor frase do ano. As considerações finais que não tem considerações finais. É uma forte candidata para frase do ano. Mais algum destaque desse ano? Eu destacaria o futebol mineiro desse ano. Eu destacaria... Original. Eu destacaria 2 coisas. A justiça no futebol. A justiça, no caso, não justiça em si, a justiça... os bastidores do futebol. O STJD interferindo. Basicamente, concluindo, né? Que começou lá em 2013 com o rolo da Portuguesa. O Icasa, que ainda não foi julgado, eles vão adiar para ano que vem esse troço do Icasa. Que pode tirar o Avaí da Série A, não deve tirar, mas pode tirar. Enfim, o América Mineiro que perdeu ponto, enfim, o caso Petros do Corinthians. Esse ano foi um ano de STJD no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro. Esperamos que acabe esse ano, né? Claro, acabamos em 2014. Acabamos. 2014 é um ano que morreu muita gente também, né? Um ano triste nesse quesito. Ano de Copa. Teve contradições, né? Copa e... eu tava vendo uma notícia agora antes de começar o programa, eu sei que o tempo já tá se esvaindo, mas porém, todavia, contudo, entretanto... É o último programa, a gente sempre faz uma hora. A gente pode passar um pouquinho. Ninguém tá fazendo nada hoje, sexta-feira. Vamos ficar ouvindo a gente até o final. Eu vi que o Brasileirão 2014 registrou uma marca muito importante, que foi o aumento das rendas dos clubes brasileiros, um grande aumento em relação aos anos anteriores. Isso não se deve à maior participação do público nos estádios, mas sim ao maior preço dos ingressos. Inclusive com a Copa do Mundo e as novas arenas, eu entendo que os ingressos fiquem um pouco mais caros, mas acho que passou um pouco disso. A gente viu, inclusive, na final da Copa do Brasil, ingressos com preços absurdos que não tem com condições do torcedor pagar, né? E o estádio não completamente cheio numa final daquela, pelo amor de Deus. Então, é bom para os clubes que essa renda cresça, mas a gente tem que pensar também no meio termo nesse quesito. Talvez a ação que o São Paulo tenha feito para arrecadar um bom público com ingresso mais barato deu certo e a renda foi meio que equiparada com o que cobrou caro. É o popular. É o tradicional equilíbrio das contas, né? Mas são casos específicos também. São Paulo tem essa liberdade para poder fazer isso com os ingressos. Talvez clubes com problemas financeiros, como o Flamengo e Fluminense, não fariam. Exatamente, eu ia falar isso, que tem que ter um equilíbrio. Se o clube vive da renda de ingressos, é óbvio que ele vai colocar o valor mais alto, independente. Claro, eu acho que há casos do São Paulo, era uma fase do São Paulo que estava indo bem, precisava da torcida, não dá para fazer isso o ano inteiro, claro. Bem, eu acho que tem alguma frase técnica, não tem? Acabamos a frase? Acabamos frases. Eu acho que é isso. Vamos encerrando o PDE de 2014 com as considerações finais. Eu espero que vocês tenham as considerações finais. Nicolas Quadro. Eu acabei de dar uma consideração final no Minutos Finais, falando pro pessoal do vestibular, desejando uma boa prova, uma boa sorte. Agora vou mudar, vou dar um final de ano normal, clichêzão, paz, felicidade pra todo mundo, próspero ano novo. Vocês vão estar aqui no ano novo? Na rádio não, cara. Mas aqui em Floripa, vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Você ouvinte quiser participar com a gente. Mas o time reserva ou o time titular vai participar? Eu achei meio agressivo isso aí, desnecessário. Nossa senhora. Conclua aqui, Nicolas Quadro, por favor. Mas então, parabéns pra quem passou agora todas as suas disciplinas, né? Conseguiu chegar às suas sonhadas férias. Você tá escolar hoje, tá falando de vestibular. Eu tô nostálgico. Tá legal. Mas então, um abraço a todos os ouvintes. Obrigado, Nicolas Quadro, até 2015. Leonardo Franzoni. Minhas considerações vai para esse ano espetacular,
que só ficou pior por causa que o Chaves morreu, Roberto Bolanhos, foi a única tristeza, mas foi um ano incrível. A Copa do Mundo foi genial, com lances incríveis, a melhor Copa de todos os tempos. A gente tomou de 7-1, teve capitão chorando, teve Foi demais, holandês, até um 7-1. teve holandês voador, teve torcida, técnico maluco, teve Mordida, teve tanta coisa. Cara, teve e que ano, que cada loucura que foi acontecendo durante esse ano e acaba não mundão, muito Danone pra todo A mundo. gente vai tomar Danone agora. Vamos tomar Muito Danone pra todo mundo e quem não souber, descubra. Bem, como eu sou apresentador do último programa, eu queria agradecer a todo mundo que participou em 2014 do Núcleo, da Copa do Mundo, que foi planejada lá em janeiro, do PDE, enfim, pra todo mundo, muito obrigado. Ano que vem voltaremos? Ano que vem voltaremos. Estaremos aqui enchendo o saco de novo. Com um novo estúdio, novos integrantes, novas cabeças, novas ideias, enfim. Eu espero, assim. Com certeza. Bem, é isso. Feliz 2015. Obrigado por 2014. Tchau. Tchau. O Brasil tem muito a aprender com essa cultura de técnico. O torcedor não é maior que o clube nenhum. A seleção tá ganhando uma cara e essa cara é próxima. Fica agora a oportunidade para os times da capital para pegar Medalhões voltando pro time, normalmente uma resposta. Manter o técnico e dispensar os jogadores. Ponto de encontro, a mesa redonda mais democrática do rádio universitário. O Ponto de Encontro é desenvolvido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina. Agora é coisa pra caramba. Apresentação e roteiro de Rodrigo Rocha e Guilherme Pereira. Comentários de Carlos Henrique Costa, Fábio Tarnapolsky, Eduardo Alves, Leonardo Franzoni e Nicolas Quadro. Técnica de Rodrigo Rocha e Guilherme Pereira.